Pai nosso que está no mais alto céu, santificado seja o teu nome. Nós te pedimos que o Senhor nos conduza, Senhor, por essa noite, de acordo com a tua palavra, Pai. Que possamos aprender de ti, Pai, que é bom, Pai. Que o Senhor possa nos ensinar através, Senhor, da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Pai. É isso que pedimos, é isso que cremos em nome de Jesus. Amém? Quem pode aplaudir a Jesus aqui? Querido, a última vez que eu tive o privilégio de encontrar todos esses príncipes e princesas do Senhor que aqui estão, nós compartilhamos sobre a obra da salvação. Que a salvação não era um acidente, mas a salvação era um plano. Você pode repetir comigo? A salvação não é um acidente. A salvação é um plano. E agora eu quero compartilhar com você da criação ao novo nascimento, que é o que Cristo fez em nós, aquilo que o Espírito Santo tem em sua contribuição para a obra salvífica dos santos, amém? Para o Almeida Corrigida e Fiel, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, amém? Quem ama a palavra de Deus aqui? Glória a Deus. Nós vamos ler muita Bíblia, irmão. Ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Pode passar. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Querido, perceba que no início, no Gênesis da criação, Deus mostrou para nós que o seu Espírito já fazia parte da obra da criação. Quando Deus foi criar o mundo, o Espírito de Deus, essa parte de Deus que está em nós, já estava participando da obra da criação. Porque o reino de Deus não é um reino do eu, o reino de Deus é um reino do nós. Você pode repetir comigo? O reino de Deus não é o reino do eu, o reino de Deus é o reino do nós. Eu preciso de você e você precisa de mim. Querido, esse Espírito de Deus que estava sobre a face das águas, a terra estava inundada, ele pairava sobre as águas. Esse mesmo Espírito foi dado a cada um de nós quando Deus nos formou. Quem lembra da criação, lembra que Deus fez um ser inanimado com o barro, então soprou o ruá, que é o Espírito de Deus, parte do Espírito que estava sobre as águas, da triunidade de Deus em nós. Então o homem que era um ser inanimado, formado do barro, recebeu o Espírito de Deus e se tornou uma alma vivente. Quando Deus deu a você uma parte dele, você se tornou uma alma vivente. Nesse mesmo entendimento, todas as vezes que um espermatozoide fecunda um óvulo, o ruá novamente acontece e Deus traz novamente uma alma vivente à terra. Você sabia disso? Que todas as vezes que um espermatozoide vai lá e fecunda um óvulo, o ruá acontece novamente. O mesmo que aconteceu na obra do Hexameron, a obra dos 6 dias da criação, amém? Eu queria compartilhar com você sobre Isaías 45:18, para nós ilustrarmos e crescermos o nosso entendimento sobre o Espírito de Deus. Isaías 45:18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado o Deus que formou e a fez, ele a confirmou, não a criou vazia, mas formou para que fosse eu sou o Senhor e não há. Perceba que quando Deus vai falar da criação, ele não dá muitos detalhes, mas faz com a convicção do Deus que a criou. Como Colbart, o grande teólogo, dizia, não podemos falar sobre Deus. Somos seres humanos, mas todavia precisamos falar sobre Deus. Com tudo que podemos ou precisamos, toda a glória seja dada
a Deus. Se você perceber no versículo que lemos, o Espírito de Deus estava sobre a face das águas. E havia trevas. Só existe trevas se não há luz. Quem já fez aula de física aqui? Só existe escuridão aonde não há? Só tinha trevas, porque as luzes ainda não estavam lá. E no versículo 4 de Gênesis 1, Deus então vai criar o sol, a luz. É a partir daí que nós começamos a contar, e vou dar uma dica para vocês aqui, eu que passei um tempinho na faculdade de biologia, é a partir daí que nós começamos a contar os dias, porque os anos e os dias são contados através dos dias, através das 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, que a Terra leva para dar uma volta sobre rotação em si mesma, e os anos em volta do... É por isso que aquela fala de muitos cientistas evolucionistas que dizem que a Terra tinha milhares de anos, talvez possa ser verdade. Porque do versículo 1 até o versículo 4, nós não sabemos quanto tempo, pode ser 4 dias ou pode ser milhares de anos, porque os dias só começaram a ser contados a partir do sol, da luz. Mas eu quero crescer com você em relação àquilo que Deus fez na sua vida. E por que estamos aqui hoje? Esse mesmo Espírito que pairava sobre as águas, que foi soprado no homem e agora que está dentro de você, ele vai ser retirado do homem quando o homem pecou. É como se o plug daquele teclado fosse desligado e a conexão dele com o som acabasse. Então, nesse exato momento, Deus começa a sua obra salvífica, porque a salvação não foi um acidente, ela foi um plano. Então, Deus começa a visitar os homens através do seu Espírito. Não era assim? Antigamente, os homens na velha aliança não eram habitados, eles eram visitados. Foi assim com Otoniel, Gideão, Saul e o próprio Davi. Quem lembra da história de Davi aqui? Davi acaba de adulterar e ele vai orar, porque a espada, porque Deus perdoa pecado, mas Deus não livra de consequência. Ele vai orar e o que ele diz em Salmos 51? Pai, afasta de mim os teus olhos das minhas transgressões. Esconde o teu rosto das minhas iniquidades, me limpe, eu serei mais alvo que a neve. Não retire de mim o teu... Porque Davi já sabia que o pecado tirava o Espírito de Deus do homem. Era assim que acontecia na velha aliança. Mas aí, nós vamos crescer junto. Ah, para mim, João 14,16. João 14, Evangelho de João 14,16. Os homens da velha aliança não eram habitados, eles só eram visitados pelo Espírito de Deus. Eles eram usados e o Espírito se retira. Olha só. Mas depois de completar a sua obra, de Jesus pisar na terra, ele começou a dizer que daria a nós novamente um Espírito. Preste atenção nisso, irmão. E eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco Na velha aliança, um homem que pecava perdia o Espírito de Deus. Na nova aliança, um homem no seu mais nível deplorável de pecado ainda pode ser convencido que o Espírito que está nele para sempre. É para você que está aqui, que acha que Deus não pode te convencer do teu pecado. Para você que está aqui, que acha que é impossível a graça te alcançar, o Espírito de Deus que está aqui hoje, se você abraçá-lo, ele ficará com você para... Perceba que ali no texto diz outro Espírito, porque Deus daria, Deus tem 7 Espíritos, 7 facetas do Espírito de Deus. E eu vou ensinar para vocês aqui, para vocês aprenderem, porque essa igreja ama a
palavra. Abre para mim Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Pode passar? E logo fui arrebatado e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Passa por 3. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. Pode passar? E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre o trono 24 anciões vestidos de branco, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e os trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, a quais são os 7 Espíritos de Deus. O Espírito de Deus se apresenta em 7 facetas diferentes. É por isso que o maior símbolo do Espírito de Deus é o candelabro. O candelabro é feito de ouro, sem emendas, e ele tem 7 hastes, porque representam os 7 Espíritos de Deus. Um desses Espíritos, que é o Consolador, foi dado a mim e a vocês. Você já vai entender aonde nós chegamos. Olha só. É assim mesmo, irmão. Para aprender de Bíblia tem que ter 2 coisas. Pergunta o quê? Tempo e paciência. 2 coisas que eu sei que a maioria das pessoas não tem, mas nosso compromisso aqui com a palavra. Se você tiver tempo e paciência para me entregar, você vai sair daqui mais parecido com Jesus. Amém? Preste atenção nisso. Abre para mim Isaías 11:2. Isaías 11:2. Quem ama a palavra de Deus aqui, irmão? Quem ama a Bíblia aqui? E repousará sobre ele o espírito o espírito de sabedoria, de entendimento, o espírito de conselho. O espírito do conselho é o espírito do Consolador, o espírito que foi derramado sobre nós, dos 7 Espíritos de Deus. E o espírito do conhecimento e o espírito do temor do Senhor. Aqui estão os 7 espíritos, as 7 facetas do Espírito de Deus. É igual você, irmão. Um dia você está alegre, um dia você está triste, um dia você se apresenta de uma forma, um dia você chega animado no serviço, outro dia você chega triste. O Espírito de Deus tem suas 7 facetas de se apresentar a nós. Um desses espíritos foi entregue a nós. Qual é? O Espírito do Consolador. Repita comigo: o Espírito do Consolador. Querido, preste atenção naquilo que nós vamos falar. Jesus disse que convém que ele ia para o céu, para que o Espírito pudesse vir. A morte e ressurreição de Jesus teve que acontecer para que o Espírito voltasse a habitar nos homens. Perceba que muitos dos homens e mulheres que aqui estão acreditam que a oração que vai ser feita aqui depois pode ser a forma de mudar a sua vida. Muitos acreditam que o louvor que ouviu hoje é a forma de mudar e transformar a sua história. Mas a verdade é que Cristo só pode mudar a vida de alguém que nasce de novo. Para nascer de novo precisa nascer da água e Esse é o caminho. Você precisa entender isso para nascer novamente. Nascer do Espírito. É por isso que se nós não pregarmos sobre isso, se você vir aqui e nós orarmos por você, e se achar que existe uma varinha mágica na oração daqueles que intercedem por você, você sairá daqui mais um frustrado. Porque a única forma de Deus mudar a vida de um homem de verdade é o Espírito de Deus dentro dele.
O espírito que foi perdido no pecado no Éden. O espírito que na velha aliança os homens não podiam ter. Mas que você hoje, através da sua decisão de aceitar a eleição de Cristo, de aceitar que Jesus te escolheu, você pode hoje sentir, usufruir da dádiva de viver junto com o próprio Deus. E eu vou te provar que tem gente que não está acreditando em mim. Abre para mim João 7,37. Jesus então disse que era necessário que ele morresse e ressuscitasse, para que esse Espírito viesse a os homens. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e... Pode passar. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Pode passar. E isto disse ele do que havia de receber os que nele, porque o Espírito Santo ainda não foram dados, por ainda Jesus não ser glorificado. Então perceba que enquanto Jesus estava na terra, era necessário que Jesus fosse glorificado, para aqueles que creem nele, recebessem o Espírito de Deus. Quem crê em Jesus aqui? Você precisa receber esse Espírito, para que você seja forjado como Jesus. Para que Cristo seja imprimido em você, você precisa receber o Espírito Santo. O Espírito Consolador, aquele que convence o homem do pecado. Já percebeu que algumas pessoas aqui conseguem vencer o pecado, conseguem ter uma vida apaixonada por Jesus e outras não? São só consumidores daquilo que nós falamos aqui nesse altar. Porque esses indivíduos, eles creram em Jesus e receberam o seu Espírito. Qual é o Espírito? O Espírito que convence do pecado. Não tem como vencer pecado, não tem como vencer adversidade, não tem como vencer problema, se você não receber o Espírito de Deus. O Espírito, ele transplanta caráter. O Espírito cura o enfermo. O Espírito faz a obra de Cristo em nós. E tem gente que quer viver sem o Espírito de Deus. Se você não entender que aquilo que você precisa hoje, eu vou te mostrar como, é receber, é crer em Jesus e receber esse Espírito, para que você nasça da água e do Espírito, para que o novo nascimento aconteça em você. Nada adianta. Abre para mim João 20, 21. Quem continua amando a palavra aqui? Quem aqui lê a Bíblia mais de uma vez por semana, levanta a mão. Quem aqui lê a Bíblia 4 vezes por semana? Levanta a mão. Tá vendo, irmão? É por isso que nós lemos muita Bíblia aqui, para vocês saírem daqui apaixonados pela palavra de Deus, tá bom? Imagine você que não lê a Bíblia e quer nascer do Espírito e crer em Deus. É muito mais fácil você vir aqui e nós orar por você. Você quer ser consumidor. Não adianta, se você amanhã não ler a palavra de Deus, você vai continuar sendo um consumidor. Cristo, você não adianta só crer. Crer é o início do novo nascimento. Você precisa receber o Espírito. Como é que se recebe o Espírito? Orando, lendo Bíblia, jejuando, tendo comunhão com a igreja. Não tem como mudar a receita. A mágica que você espera, que Deus não vai fazer, a não ser que você precise crer. É por isso que nós oramos, para que as pessoas creiam e comece o processo do novo nascimento, recebendo o Espírito e nascendo da água e do Espírito. Quem crê na palavra de Deus aqui? Mesmo se você não crê, não adianta nada, vai mudar nada. Jesus falou, está falando. Disse depois Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Pode passar, velho. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebeis o... A palavra de Deus está dizendo que o Espírito só poderia vir se Cristo fosse glorificado, morto e ressuscitado e subido aos céus. Mas parece que Jesus queria dar tanto o seu Espírito para os discípulos, que um dia ele disse:
Eu vou assoprar o Espírito sobre esses homens. Eu quero muito entregar a minha vida, a parte de mim que está no céu, esperando para esses homens, para que só assim eles possam cumprir a grande comissão. Só assim eles possam completar a obra da salvação. Se até os discípulos, se até Jesus precisou do Espírito, precisou dar lugar ao Espírito, precisou crer e receber o Espírito Santo, por que você não? Porque você acha que sem o Espírito Santo conseguirá cumprir essa obra que Cristo quer começar na sua vida? Será impossível. Fala para o irmão do seu lado aí, para nós ficar bem assembleando. Sem o Espírito Santo não dá. Querido, perceba que Jesus está todo o tempo dizendo que para o Espírito vir, o Espírito que foi perdido no Éden por causa do pecado, que pairava sobre as águas, que foi soprado na obra da criação, para que ele viesse novamente aos homens, e os homens não fossem apenas habitados, apenas usados, ele precisava ser glorificado. Então o Espírito Santo viria aos homens, o mesmo Espírito Santo que você irá receber aqui nessa noite, você que ainda não creu em Jesus. Depois de morrer e ressuscitar, perceba que Jesus fica durante 40 dias aparecendo aos homens e voltando aos céus. Quando Jesus morre e ressuscita, quem lembra, Maria vai lá no túmulo de Jesus. Quando ela chega lá, no pé do Monte das Oliveiras, Jesus não está mais. Então ela vê daqui a pouco Jesus e reconhece, tanto é que ela fala Rabone. Ela reconhece que Jesus estava andando ali. Então ela tenta tocar em Jesus. E o que Jesus diz? Que ela não poderia tocar nele, que ele precisava ir a Jesus. Então ele vai aos céus e aparece. Você não vai ver isso de forma literal escrita no texto bíblico, porque isso é uma revelação, a palavra rema. Só quem lê o texto consegue do Espírito discernir isso, consegue ver com os seus olhos. Jesus começa a aparecer durante 40 dias, aparece no caminho de Emaús, aparece para Tomé. Tomé está numa casa toda fechada, com portas fechadas, janelas fechadas, como aqui. Então Jesus entra pela parede. Então diz para Tomé tocar nele. É por isso que a gente vai orar aqui, para você ser curado, para as pessoas que você veio interceder ser curado, para as pessoas que você veio pedir serem transformadas. Por isso que nós vamos orar para os demônios serem expulsos, para os mortos ressuscitarem, para os ímpios aceitarem e crerem a Jesus, porque tem gente que precisa ver. Por isso que o culto de libertação não é libertação, é culto evangelístico, porque as obras que fazemos aqui é para que aqueles que não creem comecem a crer. Já percebeu que a gente fala aqui de Jesus, aí o cara não aceita Jesus, daqui a pouco o pastor vai, ora, o demônio manifesta, ele expulsa, o cara aceita Jesus? Por quê? Porque aquilo que fazemos aqui faz parte da obra evangelística, porque libertação, irmão, você vai ser liberto até Jesus voltar. Jesus vai tirar carrapicho da tua vida até ele voltar. O Espírito Santo vai te convencer até ele voltar. Amém? Você precisa crer. Abre para mim João 16, 7. João 16, 7. Quem crê na palavra de Deus aqui? Quem quer receber o Espírito de Deus aqui? Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu... Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu vou em... Jesus precisava morrer e ressuscitar, para que a parte de Cristo que estava nos céus descesse e habitasse nos homens. Se você não for transformado, se você não for tocado, se a sua vida não for transformada, a sua conduta, se o fruto do Espírito não nascer em você, se você não ter domínio próprio, temperança, não deixar esse Deus, esse Jesus, esse Espírito Santo te mudar, não adianta de nada, irmão. É melhor receber o Espírito Santo, crer nele e receber da água da vida. É melhor nascer de novo do que ser curado do câncer.
Eu prefiro morrer de câncer do que não ir para o céu. Isso pode assustar você, mas você tem que entender que a maior obra que já aconteceu na face da terra é a obra da salvação. É o plano da salvação, e não só aquilo que você recebe desse Deus, mas aquilo que esse Deus faz em você. O fruto, como ele te muda, como esse Cristo é imprimido em você. Faz sentido ou não? Quem está entendendo? Querido, eu não sei se você sabe, mas a palavra de Deus diz que então Jesus foi ao céu. Preste atenção nisso aqui. Quando Jesus chega aos céus, eu não sei se você lembra, mas lá ele é recebido para que o Espírito Santo desça. Jesus foi ao céu. Quando ele chega no céu, nas portas dos céus, querubins vão receber Jesus. Quem lembra disso? Quando Adão, ele peca e erra, o que acontece? Deus bota querubins na porta do Éden. Os querubins vão agora receber Jesus na porta do céu, mas não reconhecem ele, e o salmista diz muito bem: abre, ó portais da porta eterna, para que recebam o Rei da Glória. Quem é esse Rei? É o Rei da Glória. Da terra, em Atos capítulo 1, os discípulos veem Jesus subindo pelas nuvens. Daniel, quando está arrebatado, vê sobre as nuvens um homem vindo. E eu não sei se você consegue entender que se Cristo não morresse e ressuscitasse, você não poderia receber o Espírito que vai transformar a sua vida. Se Cristo não sofresse, se Ele não fosse o suficiente para você, essa obra, perceba que quanto você mudou, você que está aqui há bastante tempo conosco, você já não é mais quem você era quando você chegou aqui. Essa obra não é mérito seu. Essa transformação, essa mudança é fruto do Espírito. Aquele que convence o homem do pecado, aquele que muda as mais internas divisões da alma do homem. Esse é o Espírito de Deus. Querido, quando isso acontece e Jesus chega nos céus, abre para mim, tem gente que não está acreditando, Apocalipse 5, abre para mim Apocalipse 5, versículo 1. Eu vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7, e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. E disse-me 2 anciões: não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os selos. Ele foi lá em cima para que o Espírito pudesse descer. Quando os anciões e os anjos ao redor do trono diz, o salmista diz: quem é esse que vem saltando sobre os montes com as vestes sujas de sangue? É o Cordeiro de Deus, aquele que João Batista disse: eu vos batizo com água, mas virá um que vão vos batizar com fogo e com o Espírito Santo de Deus. Hoje é dia de nascer de novo, querido.
É dia de você entender que você precisa nascer de novo. Nascer da água e do... Abre para mim, por gentileza, em 1 Coríntios 6, capítulo 17. Mas que se ajunta com o Senhor é o mesmo. Quando você que está aqui, que ainda não aceitou que Jesus te escolheu, crer nele e vir e receber a filiação, você se tornará um com ele. O problema é que tem gente que está vivendo a vida sozinho, do seu próprio jeito, dessa própria forma. Mas o chamado da vida cristã é se tornar um com ele, é se tornar um com o Espírito de Deus. E aí chegaremos naquele lugar que Paulo disse: eu quis ir para a direita, Cristo me levou para a esquerda. Eu quis ir para a esquerda, Cristo me levou para a direita. Nós queremos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus. E para nós terminarmos, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, esperando a promessa de Jesus, que viria um, que não nos deixaria só. Todos aqueles homens em Atos 2, no Pentecoste, receberam línguas repartidas, como que de fogo, e foram cheios desse Espírito. O Espírito que usava os homens na velha aliança, mas que agora foi dado aos homens para sempre. E não importa onde você está, a palavra de Deus diz sobre um menino que pediu a herança do seu pai. Saiu, gastou tudo que tinha e perdeu tudo aquilo que gastou. Perdeu tudo aquilo que tinha. De repente, sentindo vontade de comer daquilo que os porcos comiam, porque foi cuidar de porcos, ele caiu em si. Eu estou falando do Espírito de Deus que na velha aliança usava os homens. Agora eu estou dizendo sobre o Espírito de Deus que veio dos céus para habitar em meio aos homens. E não importa se você está sentindo vontade de comer das bolotas dos porcos do mundo. Não importa se você está na lama do pecado. O Espírito será dado para sempre. O Espírito Santo que irá convencer o homem do pecado, que vai convencer você do pecado, é esse Espírito, irmão. Talvez você chegou aqui nessa reunião dos santos e você está na lama do pecado, mas o Espírito Santo quer te convencer hoje e te trazer para receber o Espírito, para que você se torne um com Ele. O Espírito de Deus está disponível para todos aqueles que crerem e que querem nascer de novo, nascer da água e do Espírito, a água da vida que é Jesus e o Espírito de Deus. Que você possa sair daqui hoje entendendo que aquilo que Cristo quer fazer em você não é apenas entregar algo nas suas mãos, não é apenas mudar o seu casamento, curar o seu parente, transformar ou dar uma ascensão financeira a você, mas Cristo quer fazer você nascer de novo. Cristo quer convencer você dos pecados escondidos que você comete, da dureza do seu coração, da inveja, da fofoca, do roubo, do adultério, da fornicação, da pornografia. Deus quer fazer você nascer de novo, mas nascer de novo com Cristo. Quantos querem nascer de novo? Quantos querem nascer de novo, irmãos? Eu não sei você, mas eu sei que sozinho eu não conseguia.
Eu sei que tudo aquilo que aconteceu na minha vida não é obra de mim mesmo, não é obra de minhas mãos, mas é obra do Espírito. Eu não tinha capacidade e cognição suficiente para conseguir se tornar quem me tornei, a não ser se fosse a intervenção divina de um coração que crer e que recebeu o Espírito de Deus. Quantos entenderam? É difícil, né, irmão? É difícil entender que se precisa nascer de novo. É difícil se entender que você não pode ser quem você é, que você tem que deixar esse Deus mudar a sua vida, mudar a sua história. Nós queremos estar todo o tempo no controle da nossa vida, no controle de nossas escolhas, de nossas decisões, no controle da velocidade, no controle das ações, no controle das nossas atitudes. Mas o chamado da vida cristã é morrer para si e viver para Cristo. A não ser que você veio buscar a morte de si mesmo, esse não é o teu lugar. Mas se você veio e crê que Jesus pode fazer você nascer de novo, nascer um novo homem, nascer uma nova mulher, crendo nele, essa reunião é para você, irmãos. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor?